O país sul-asiático enfrenta grave escassez de itens essenciais, inflação alta e apagões de energia. O país emprestou 45 dólares bilhões de vários países, incluindo 8 dólares bilhões da China. Todos os 26 ministros do gabinete renunciaram juntos apenas na noite passada. Alta inflação, falta de itens básicos e tumultos se espalham rapidamente pelo país. O economista Shashi Danatunga afirmou que empréstimos da China causaram miséria no Sri Lanka. Oi para todos. Nas últimas semanas, todos nós temos ouvido falar sobre o terrível estado econômico do Sri Lanka e o quanto a situação saiu do controle. A inflação atingiu alarmantes 17,5% exames escolares cancelados por falta de tinta e papel. Ministros do gabinete renunciaram e até o momento em que este episódio for assistido, pode ser que o presidente também tenha renunciado. E enquanto a maioria de nós vai ignorar isso porque não tem nada a ver conosco na Índia, eu tenho que te dizer que é muito importante estudar o fracasso do Sri Lanka. Por quê? Porque existem alguns indicadores cruciais para monitorarmos nosso governo e evitar terminar como o Sri Lanka. Então, neste episódio, vamos explicar da forma mais simples o que deu errado com o Sri Lanka. Como o governo do Sri Lanka conduziu o país imprudentemente a uma crise econômica. E mais importante, como cidadãos da Índia, quais são as verificações que precisamos manter no governo da Índia para que não acabemos como o Sri Lanka. Este vídeo é patrocinado pela Cuco FM, mais detalhes no final. Vamos iniciar pelo básico para compreender o contexto. Sri Lanka é um país com 3 grandes grupos étnicos. 75% da população é singalesa, 11% são tâmais do Sri Lanka e 4,2% tâmais indianos. E o problema com o Sri Lanka começou lá atrás, em 1948, quando eles criaram algo chamado Lei de Cidadania de Ceylon. Essa lei visava tornar o Sri Lanka um território exclusivamente singalês. Cidadãos vivem. E eles fizeram isso colocando 2 qualificadores importantes na lei. Primeiro, esta lei concedeu cidadania apenas àqueles que tinham 10 anos de residência ininterrupta no Sri Lanka e cuja faixa de renda estava acima de um certo nível estipulado. Então, os tâmais do Sri Lanka vivem lá há muito tempo, correto? Então, qual que é o problema? Bem, a questão aqui era que os tâmais do Sri Lanka frequentemente tinham o hábito de visitar a Índia para visitar seus parentes, e portanto a maioria deles não se qualificava sob esta cláusula de residência ininterrupta. Ademais, vários tâmais não alcançavam os patamares de renda definidos. Portanto, ao filtrarmos por ambos critérios, apenas 100 mil tâmais receberam cidadania por esta lei. O que isso implica? 700 mil pessoas não eram mais cidadãs do Sri Lanka. Na verdade, mais de 300 mil tâmais foram até deportados de volta para a Índia. Então, 700 mil pessoas foram deliberadamente, sistematicamente e legalmente isoladas em sua própria pátria, o que significava não ter empregos, propriedades e direitos. Após essa medida, grupos singaleses iniciaram a tortura aos tâmais para expulsá-los do país. E o que se seguiu foi um nível inimaginável de atrocidade e violência que eu nem consigo colocar em palavras. E a pior parte é que todas essas atrocidades são ditas ter acontecido com o apoio do próprio Estado. Foi aqui que, na década de 1960, vimos o surgimento de rebeldes que começaram a formar grupos para enfrentar diretamente o governo. E um desses rebeldes era um homem chamado Velupillai Prabhakaran, que formou uma organização guerrilheira chamada Tigres de Liberação do Tamil Eelam, ou LTTE. Esta organização tinha como objetivo específico criar um estado independente para os tâmais no Sri Lanka, na parte norte e leste do país. E nos próximos 10 anos o LTTE se tornou um dos grupos insurgentes altamente armados e cruéis, com seu exército, marinha e força aérea próprios. E o confronto direto entre a LTD e o governo do Sri Lanka gerou uma grande guerra civil no Sri Lanka. Nosso povo está impaciente, desesperançado e à beira da total frustração. Eles não querem mais ser tolerantes. É uma guerra que durou com interrupções por um quarto de século, não apenas em terra, mas também no mar. Os Tigres Tâmais iniciaram sua luta armada na década de 1970 em resposta à crescente discriminação contra a minoria tâmil. Hoje, as forças especiais do Sri Lanka teriam emboscado e eliminado o líder dos Tigres Tâmais. O exército do Sri Lanka apertou o cerco sobre as forças tâmais restantes. A sua morte enfatiza o fim da tentativa de 26 anos dos tâmais de criar uma pátria étnica independente. De 1983 a 2009, por 26 anos, o LTT usou todos os meios, violentos e não violentos, para assegurar um espaço para os tâmais no Sri Lanka. E não precisa dizer que foi sangrento como um inferno. A guerra civil terminou com a morte de Prabhakaran pelas forças do Sri Lanka em maio de 2009.
Agora, apesar do exército do Sri Lanka ter declarado vitória sobre o LTT, o dano já ocorreu. 80 a 100 mil vidas foram perdidas, a economia estava em ruínas e em vez de desenvolver o país pós-independência, o Sri Lanka desperdiçou 26 anos em uma guerra civil inútil que acabou custando ao país 200 bilhões de dólares. E é aqui que começou a fase 2 da deterioração. Veja, pessoal, para um país se reerguer após uma queda, o processo é composto por 5 etapas. Etapa 1, identifique o ativo ou força única do seu país. Etapa 2, use para agregar valor à economia global. Na etapa 3, ao agregar valor à economia global, o dinheiro vindo de clientes estrangeiros fluirá para seu país. Uma vez que isso ocorra, o dinheiro pode ser usado para desenvolver o país, ampliar a proposta de valor existente e criar mais ativos para enriquecer a economia global. Esse ativo pode ser qualquer coisa. Para a China foi a mão de obra extremamente barata para a indústria eletrônica e têxtil. Para Taiwan foi a indústria de semicondutores. Para Singapura foi a mão de obra, portos e regulamentação fiscal. E para o Oriente Médio foi o petróleo. Agora, no caso do Sri Lanka, um dos ativos mais valiosos era este porto, chamado Porto de Hambantota. O segundo maior porto do Sri Lanka processou 8 milhões de toneladas de GLP e carga a granel seca em 2020. E a razão pela qual este porto é super importante é porque, em primeiro lugar, Hambantota está perto de duas das mais importantes rotas de navegação internacional que passam pelo Canal Suíço e pelo Estreito de Malaca. Essas rotas por Hambantota são usadas por cerca de 36 mil navios, incluindo 4.500 petroleiros, e este porto economiza cerca de 3 dias de tempo de navegação e combustível. A instalação de terminal de águas profundas de Hambantota pode atracar facilmente os maiores navios com eficiência. Além disso, também tem amplo espaço para armazenamento e clima seco durante todo o ano. Usando este porto, o Sri Lanka pode acessar o mercado de depósitos de combustível em Singapura e Fujairah. São 2 dos principais depósitos de combustível do mundo, fornecendo mais de 60 milhões de toneladas anualmente. Por isso, o governo de Shillingen estava tão interessado em desenvolver este porto. Devido aos 26 anos de guerra civil, o governo de Shillingen não conseguiu financiar a construção deste porto ou outros projetos sozinho. E adivinha, é aqui que um querido amigo aparece. E este querido amigo foi tão gentil que forneceu armas. Para o governo investiu dinheiro em projetos de longo prazo e até protegeu o Sri Lanka nas Nações Unidas usando o seu poder de veto. Este amigo não era outro senão o generoso Estado da China. E um desses projetos de longo prazo foi o desenvolvimento do porto de Hambantota. Sabe, a China criou uma estratégia brilhante para encurralar o Sri Lanka. A pior parte é que não é apenas o Sri Lanka, mas 40 outras nações economicamente mais fracas que a China está encurralando agora. A questão é, o que é essa armadilha e como ela realmente se desenrola? Muito simples. Inicialmente, a China, ciente das dificuldades de nações mais fracas economicamente, como o Sri Lanka, em obter grandes empréstimos do Banco Mundial ou outros países, surge concedendo a eles um empréstimo de valor inacreditável. A China emprestou $1 bilhão ao Sri Lanka para a construção do porto de Hambantota. Então, o passo 2, as condições. A China estipulou que, para obter empréstimos, Sri Lanka e outros países devem conceder contratos de desenvolvimento principalmente a empresas chinesas. Basicamente, a China empresta $1 bilhão a você, que deve ser dado a uma empresa chinesa para a construção do seu porto. E essa empresa vai realmente trazer trabalhadores chineses que serão realmente pagos com o mesmo dinheiro que foi realmente emprestado a você. A pior parte é que essas empresas chinesas podem superfaturar você. Se acreditarem que o projeto precisa de mais recursos, talvez seja necessário retornar à China. Então, na prática, o dinheiro está principalmente voltando para a China, mas no papel você terá uma dívida de $1 bilhão com a China, junto com um juro pesado. A empresa China Harbour foi a responsável pela construção do porto de Hambantota. Além disso, a segunda condição é que esses empréstimos são garantidos por um depósito em dinheiro pelos países receptores no banco. Por exemplo, será necessário manter $200 milhões em uma conta controlada pela China. E se você não conseguir pagar o empréstimo ou os juros, a China pode retirar diretamente o dinheiro dessa conta. E, por último, enquanto os credores do Banco Mundial concedem empréstimos a 1 a 2% de juros, a China oferece muito generosamente esses empréstimos a 4 a 6% de juros. Além disso, enquanto o prazo de reembolso de empréstimos convencionais geralmente é de 28 a 30 anos, os empréstimos chineses geralmente devem ser reembolsados em apenas 10 a 15 anos. Então, basicamente, assim você paga mais juros em menos tempo com depósitos em dinheiro que estão completamente nas mãos dos chineses. A questão é,
Se esses países são tão fracos economicamente, como podem pagar empréstimos com juros altos? Bem, adivinha, a China sabe que eles não podem pagar o empréstimo. Então a questão é, isso é um negócio perdido para a China? Bem, na verdade não. Porque é aqui que entra o passo 3, que é o controle. É aqui que, se você não pode pagar o empréstimo, a China diretamente toma seu ativo e começa a usá-lo para si mesma. E foi exatamente isso que aconteceu com o porto de Hambantota. A China emprestou $1 bilhão ao Sri Lanka a 6,3% de juros, e como o governo não conseguiu pagar o empréstimo, a China ficou com o porto de Hambantota por um arrendamento de 99 anos, junto com mais 15 mil acres de terra. Agora, se você olhar o que a China conseguiu com isso, você verá que ela obteve todos os benefícios da posição estratégica do porto. Além disso, obtém uma vantagem militar com a proximidade da Índia. E mais importante, se você olhar para esses tipos de projetos no mapa do Sri Lanka, você verá que isso não aconteceu uma ou duas vezes, mas várias, repetidamente. Para projetos de madeira, usinas de carvão, ferrovias, aeroportos, complexos habitacionais e muito mais. E o valor total desses empréstimos apenas da China chega a $12 bilhões. Agora, a questão aqui é o que diabos a China ganha com tudo isso? Isso requer um vídeo à parte. Não estou cobrindo isso por ser extenso, mas se quiser que eu cubra, comente abaixo. Assim como o tênis, que cobrirei isso em breve. No Sri Lanka, além da dívida crescente, a indústria turística, que correspondia a 10 a 12% do PIB, desabou totalmente devido à Covid e aos atentados da Páscoa. Então, a guerra Rússia-Ucrânia fez os preços do petróleo bruto dispararem, drenando uma grande parte das reservas estrangeiras do Sri Lanka apenas na compra de petróleo. Empréstimos e investimentos ruins elevaram a dívida externa do Sri Lanka a um nível perigosíssimo. E se você olhar para este gráfico, verá que na verdade subiu para 119% do PIB em 2021. As reservas estrangeiras caíram de 9,9 bilhões de dólares, bilhões em 2018 para 2,3 bilhões em fevereiro de 2022. A questão é, os políticos do Sri Lanka não são analfabetos, certo? Eles possuem líderes aptos a entender finanças básicas. Então, como diabos eles pegaram dinheiro tão imprudentemente e deterioraram a economia a um nível tão patético? Bem, resumindo, uma grande parte do governo era controlada por apenas uma família e, graças à sua extraordinária dedicação à corrupção, a economia do país deu todos os passos possíveis errados. De 2005 a 2015 estava sob um homem chamado Mahinda Rajapaksa, e foi aí que aconteceu a armadilha da dívida chinesa. De 2015 a 2019 estava sob um homem chamado Sirisena, seguido por Gotabaya Rajapaksa, que é ninguém, outro que não o irmão de Mahinda. Ademais, os chineses financiaram a eleição com distribuição de subsídios irreais e brindes. Esses subsídios conseguiram votos para eles, mas também colocaram pessoas corruptas no comando. E hoje, Gotabaya Mahinda, seus dois irmãos mais velhos e o filho de Mahinda supervisionam departamentos e agências que juntos controlam quase 70% do orçamento do Sri Lanka. Agora você pode imaginar como teria sido fácil tomar decisões ruins com algumas centenas de crore em suborno em troca de bilhões de dólares de propriedade pública entregue à China. É assim, senhoras e senhores, por causa de uma sangrenta guerra civil, por causa da superconcentração de poder, por causa da corrupção e más decisões financeiras, que hoje os cidadãos do Sri Lanka estão enfrentando uma crise econômica que só piora a cada dia. E isso me leva à parte mais importante do episódio. E essas são as lições que nós, como cidadãos da Índia, precisamos aprender com o fracasso do Sri Lanka para que possamos manter um bom controle sobre o governo da Índia. Antes de seguir, agradeço a Kuku FM por apoiar nosso conteúdo. Se desejam entender mais sobre geopolítica em seu idioma local, recomendo o programa Changing World Order na Kuku FM. Kuku FM é a líder em audiolivros na Índia, com uma biblioteca de mais de 1000 horas de conteúdo não ficcional e classificação acima de 4,5. Meus resumos favoritos recentes em sua plataforma são A Arte da Guerra e O Roubo da Índia. Se esses assuntos te interessam, use o código THINK 20 para 20% de desconto na assinatura. As primeiras 1000 pessoas ganham 50% de desconto com o código THINK50 pelo link na descrição. Avançando, a primeira lição que precisamos aprender é que a segregação comunitária é uma das maiores ameaças para a economia e a paz do país, o que é por isso que, se você não vê nenhum país que perseguiu as minorias, nunca fez grande progresso. E ao mesmo tempo, todo país que superou a segregação comunitária está no topo do mundo hoje.
Clássico exemplo, Singapura. Mas neste caso, se você ver, a guerra civil custou ao Sri Lanka 200 dólares bilhões 26 anos de tempo dourado para crescer. E mais importante, as vidas de 80 a 100 mil pessoas e Deus sabe quantos animais perderam suas vidas durante a guerra e durante os bombardeios. Sempre observe o governo para evitar a segregação das comunidades. Segundo, classe, casta ou religião. Lição número 2. Toda vez que o poder é concentrado com um homem, uma família, um partido ou até mesmo uma empresa, é mais provável que leve a um desastre. Isso é visto em todos os lugares, do Império Romano a Nestlé, Sri Lanka e Venezuela. Portanto, sempre vigie monopólios políticos e empresariais, porque costumam exceder limites para se tornarem superpoderosos. E eles acabarão arruinando sua sociedade. E por último, escolha sempre seus parceiros e investidores com muito cuidado. Neste caso, vimos como o Sri Lanka tomou uma decisão terrível de pegar dinheiro da China e hoje não é nada mais do que um fantoche preso em uma armadilha de dívida. Portanto, como cidadãos, é necessário vigiar o seu governo para garantir que não se alie a jogadores errados, sejam eu, a China ou qualquer outro país. E mais importante, sempre lembre-se que brindes podem ganhar votos para você, mas eles nunca conseguirão construir uma economia. É tudo por hoje, pessoal. Se aprendeu algo valioso, clique no botão curtir para agradar o YouTube. E para mais estudos perspicazes de caso de negócios e políticos, por favor, assine nosso canal. Obrigado por assistir. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.